abrindo aspas, o costume de orar pelos mortos nas inscrições das catacumbas, com suas constantes orações pela paz e refresco das almas dos que partiram, e nas primeiras liturgias, que geralmente contêm comemorações dos mortos. E Tertuliano, Cipriano e outros, os primeiros pais ocidentais, testemunham a prática regular de orar pelos mortos entre os primeiros cristãos. Parte 2. Voltando ainda mais às tradições judaicas, abre aspas, quando um judeu se aproxima de outro e fala da dor que está sofrendo, o outro judeu sente a mesma coisa que sente. Agora, ambos precisam de oração. O judeu não sente que está orando por um outro. Ele sente que está orando por si mesmo. Fecha aspas. Bem, isso é uma tomada interessante. Outro assunto. Abre aspas. Em outras palavras, todos os judeus podem ser considerados como um corpo. Se o dedo está doendo, ele precisa da cabeça e do coração para ajudá-lo. Da mesma forma, se eu precisar, posso chamar outros judeus, e especialmente aqueles quem é a cabeça e o coração do nosso povo, para orar por mim também. Porque se um judeu está sofrendo, todos estamos sofrendo. Fecha aspas. E não é isso que o Senhor ensinou? Isso é lindo. O Senhor ensinou exatamente isso, que somos um corpo. Abre aspas. O Rabino Schick também estende isso sobre os falecidos. De acordo com o Talmud e o Zohar, aquelas almas justas que passaram deste mundo ainda estão muito em contato com seus alunos e familiares e cuidam deles e de seus problemas. Solicitamos que orem em nosso nome e eles fazem. E muitas vezes suas orações são mais eficazes do que as nossas. Afinal, muitas vezes não entendemos a seriedade desses problemas de nossa perspectiva limitada, tanto quanto eles que têm uma visão muito mais elevada. Fecha aspas. O céu é tão puro. O paraíso é tão puro. As coisas que você não considerou na terra como pecaminosas, tenho certeza que você as vê claramente como pecaminosas. Abre aspas. Orar em um túmulo não significa que você está implorando para que essa pessoa morta se levante da sepultura e apareça diante de você. Essa é a abominação a que o versículo acima mencionado se refere. Deus também não está orando pelos mortos. Uma prática que é certamente proibida. Agora, esses são os judeus. Mas você é capaz de se conectar com essas almas, pois, quando se trata da alma, todos nós somos verdadeiramente um. Fecha aspas. Sabe, isso é um pouco conflitante. Eles poderem orar por você, mas você não poder orar por eles. Isso não faz sentido. Então, eles estão dizendo aqui que estamos todos no corpo. Não faz sentido que não possamos orar uns pelos outros. E a oração é apenas uma petição. É só pedir. Então, é um pouco confuso que as pessoas pensem isso durante a comunicação. Todo o corpo está em comunicação. E eles poderem nos ajudar, mas não podermos ajudá-los. Ou podermos ajudá-los, mas eles não poderem nos ajudar. Isso não faz nenhum sentido. Esse artigo sobre o judaísmo continua dizendo bem assim: você está simplesmente expressando sua fé de que os justos nunca morrem de verdade. A verdade nunca se perde verdadeiramente. E nem mesmo a sepultura pode impedi-los de se conectar a esse grande professor e alma justa.
Assim como este tzadik, que se importou e cuidou dos outros durante sua vida, aparentemente isso significa professor, um grande professor. Não como outros, mas como ele cuidava de sua própria alma. Agora também, nada mudou. E ele ainda pode sentir sua dor e orar com você. Fecha aspas. Ok, este artigo realmente tem algumas contradições. Abre aspas. O Zohar afirma isso também, quando nos diz que o justo professor está aqui conosco depois de sua morte, ainda mais do que antes. Fecha aspas. Oh, eu realmente acredito nisso. Continuando a leitura. Durante sua vida, o justo era limitado dentro de um corpo físico. Agora, ele transcendeu essas limitações, mas ele nunca transcende sua simpatia pela situação de outra alma, não importa onde essa alma possa ser encontrada. Assim como durante sua vida, ele ignorou os limites de eu e você, para que agora ele possa ignorar os limites da vida e da vida após a morte. Este é o raciocínio fundamental por trás do pedido aos que estão na sepultura de interceder em nosso nome. E essa, de fato, tem sido a prática comum nas comunidades judaicas em todo o mundo. Então, você vê que existem muitas evidências documentadas de que a igreja primitiva orou pelos seus amados falecidos. Então, o que aconteceu no mundo entre esse tempo, o tempo das catacumbas e agora? Entre outras provas, a Bíblia supõe casualmente que grandes profetas como Moisés e Samuel orariam por aqueles que estão na terra depois que morrerem. Número 1. Orar aos santos, ou melhor, pedir-lhes que interceda por nós. Veja o homem rico e Lázaro. Letra A. O homem rico, na história de Jesus, pede a Abraão que interceda, fazendo 2 pedidos. Primeiro, alívio do sofrimento na parte má do Hades. Lucas capítulo 16, versículo 24. Segundo, enviar Lázaro à terra para avisar seus 5 irmãos para que se arrependam, para não acabarem no mesmo lugar e estado. Lucas capítulo 16, versículo 27 e 28. Letra B. Se é uma parábola ou não, muitos comentaristas protestantes dizendo que não é, porque parábolas não incluem nomes próprios, Jesus não poderia ensinar erro doutrinário por meio da história. Letra C. A recusa de Abraão em responder à oração não prova que ele não poderia ter recebido a oração em primeiro lugar. Orações podem ser recusadas. Ele nunca disse, você não pode orar para mim, orem apenas a Deus. Letra D. Sua recusa também não prova que ele não tem o poder de atender a oração, devido ao poder de Deus, é claro. Ele disse não nos primeiros casos, porque o castigo do homem na vida após a morte já foi determinado por Deus. Ele recusou na segunda instância, porque a proposta não ia funcionar de qualquer maneira. Ele não disse, eu não tenho o poder de enviar Lázaro, e é uma blasfêmia que você pense assim. Ele disse, sim, que se ele o enviasse, não faria nenhuma diferença quanto ao resultado que Abraão esperava. Lucas capítulo 16, versículo 21. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, também não serão convencidos se alguém ressuscitar dentre os mortos. Letra E. Assim podemos concluir que os seres humanos na vida após a morte podem receber oração e que eles têm o poder delegado por Deus, usando-os como vasos ou intermediários para atender aos pedidos.
Em outras palavras, exatamente o que os católicos, a comunhão dos santos e a invocação dos santos são válidas. E é direto de nosso Senhor Jesus Cristo esse exemplo. Letra F. Se Abraão tivesse cumprido o pedido, também seria outro exemplo de comunicação permitida entre os que estão no céu ou na vida após a morte, neste caso o Hades, e os da terra, já que Lázaro teria retornado à terra para conversar com os 5 irmãos. Os protestantes nos dizem que isso é antibíblico e contra a vontade de Deus, e é o equivalente à necromância. E ainda assim, ali está, diretamente nas Escrituras, de Jesus. Outro exemplo de orar aos santos. Saul peticiona o profeta Samuel após a morte dos últimos dias. Nós lemos em 1 Samuel capítulo 28, versículo 15 e 16. Então Samuel disse a Saul: "Por que você me perturbou, me trazendo à tona?" Saul respondeu: "Estou com muita angústia, porque os filisteus estão em guerra contra mim, e Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te invoquei a me dizer o que farei." E Samuel disse: "Por que me pergunta? Pois o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo." O cenário principal aqui é o mesmo do número 1. Samuel poderia ser devidamente solicitado, ou de fato rezado, mas ele também poderia recusar o pedido e o fez. Como Samuel explicou, ele não questionou o perguntar como errado e pecaminoso, mas recusou porque o pedido para salvar Saul era contra a vontade expressa de Deus, que Samuel também conhecia como um santo que partiu. Além disso, Samuel sabia, depois de sua morte, que Saul seria derrotado em batalha no dia seguinte e morreria. 1 Samuel capítulo 28, versículo 18 e 19. O único problema aqui é consultar uma necromante ou alguém que fale com os mortos, ou basicamente uma bruxa. Sabe, isso não é bom. Abre aspas. A Bíblia supõe casualmente que grandes profetas como Moisés e Samuel estariam orando por aqueles que estão na terra depois de morrerem. Em Jeremias capítulo 15, versículo 1, então o Senhor me disse: "Embora Moisés e Samuel estivessem diante de mim, meu coração não se voltaria para este povo. Envie-os para fora da minha vista e deixe-os ir." Novamente, não é que eles não pudessem ou não devessem orar. Antes, até suas grandes orações, como intercessores poderosos, não poderiam realizar algo se já estivesse contra a vontade de Deus. Se eles de fato não estavam orando para Deus após a morte deles, ou não deveria fazer isso, então Deus não teria dito que eles o fizeram. Em Jeremias capítulo 15, verso 1. E ou teria condenado, tendo trazido isso à tona em revelação inspirada. Os espectadores na crucificação de Jesus fornecem outro exemplo semelhante. Eles assumiram que Cristo poderia pedir ao profeta Elias que o salvasse da agonia da cruz. Mateus capítulo 27, versículo 46 até o 50. Eles são apresentados como aliados de Jesus, não inimigos, já que um deles lhe deu uma bebida. Mateus capítulo 27, verso 48. Mateus 27, 49 mostra que esse tipo de petição era comumente acreditado na época. Que o Senhor estava chamando Elias para salvá-lo. É o que eles pensavam que era. Jesus e Pedro oraram simultaneamente aos santos e pelos mortos. Tabita era uma discípula em Jope que morreu. Pedro orou a ela
quando disse: Tabita, levante-se. Ela estava morta e ele estava se dirigindo a ela. Não há um muro impenetrável entre o céu e a terra. Isso não é apenas orar ao morto, mas pelos mortos, já que a passagem diz que Pedro orou antes de se dirigir a Tabita em primeira pessoa e estava orando para que ela voltasse à vida. Nosso Senhor Jesus fez a mesma coisa em relação a Lázaro. Ele ora por Lázaro e depois fala diretamente com um homem morto, efetivamente orando a ele: Lázaro, saia. João 11:43. Acho que essa informação veio de Dave Armstrong, mas eu não tenho certeza. Ok, seguindo em frente. Eu só quero compartilhar com você que, quando descobri o purgatório, fiz um exame sério da minha vida. Percebi que não podia mais desfocar as linhas. Egoísmo era egoísmo. Mentir era mentir. Ser cego para as necessidades à minha volta, ser negligente era negligência. E um pecado preguiçoso também. Queridos, se vocês não aprenderam a serem como Cristo, ou pelo menos se arrependerem seriamente todos os dias, você falha em caridade ou fofoca. Você pode muito bem ser detido em um lugar de purificação onde aprende o comportamento de Cristo e abandona o mundanismo. Em outras palavras, você terá a oportunidade de exercer caridade onde foi descuidado ou cruel com os outros. A tradição sobre o purgatório é que é como fogo em sua alma. É retratado com chamas. E quando eu ensinei o purgatório em meu antigo site, Nossa Luz Noturna do Bosque, eu tirei uma foto das chamas em nosso fogão a lenha e uma imagem incrível de uma mulher dançando no fogo surgiu. Foi também ao mesmo tempo em que orávamos por um casal que havia sido assassinado na cama na véspera de Ano Novo pelo filho. Temos certos padrões de comportamento provenientes de decisões pecaminosas. Podemos praticá-los por toda a vida, mas no último minuto, vamos a Jesus. O que acontece com uma alma que não reparou seus pecados, não compensou os danos que causou? O que acontece com uma alma que está acostumada a ser feia e cruel com os outros? Ele ou ela simplesmente marcha para o céu? Totalmente reformado e gentil? Não, eu não acredito nisso. Antes, acredito que devemos aprender nossos padrões de comportamento antes de sermos apresentados às almas no céu. Você já experimentou um remorso tão intenso que sentiu fogo queimando seus ossos? Senti esse tipo de remorso pelos pecados cometidos e tudo estava consumindo, capturando completamente minha atenção para que eu não pudesse fazer nada além de chorar e me arrepender. Eu acredito que é disso que se trata o fogo purgatorial. Permanecendo diante de Deus, sem barreira, entre vocês dois, e vendo pela primeira vez o verdadeiro efeito que seus pecados tiveram sobre você e os outros. Creio que o Senhor, em sua bondade, mantém algumas coisas sobre nós, porque não conseguimos lidar com elas ainda. Mas quando somos despojados de nossos corpos terrenos, podemos ver aqueles lugares escuros em nossas almas sem distrações. Sem chocolate, sem internet, sem filmes, sem música. Apenas nosso pecado e seus efeitos sobre os outros. Fim da segunda parte.